Vamos dar o nosso culto de jovens, de adultos, de idosos, seja o que for, todo que tem fôlego, louve ao Senhor, amém? Nós estamos aqui para louvar ao Senhor com o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a intensidade do nosso coração. Eu convido a você que, se você não está muito bem, se você não está na vibe, a melhor coisa a se fazer é orar. Nós vamos fazer isso agora. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome. Sabemos que nós não vivemos por movimento, Senhor. Nós não vivemos por barulhos, Senhor Jesus. Mas vivemos firmados na tua palavra, Senhor. A tua palavra é verdade, o Senhor é verdade, Jesus é a verdade. E nós pedimos, Senhor, se há cansaço, se há tristeza em nosso coração, nós queremos depositar aos pés da cruz, porque é o melhor lugar, é o lugar onde nós não esquecemos, mas nós lançamos para quem pode cuidar. E nós te pedimos, Senhor, venha sobre nossas vidas, Senhor, venha sobre nossos corações. Queremos ser cheios de Ti, queremos estar perto de Ti. Ah, Senhor, renova nossa mente, renova o nosso interior. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos conformarmos com este mundo, mas vivermos a perfeita, agradável vontade do Senhor sobre nossas vidas. Amém. Aplauda o Senhor, aquele que é digno. Convido você a celebrar. Aleluia. Teu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha Aleluia, Jesus, essa é a verdade do Senhor. pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em você, pra sempre brilhará.
Aplauda aquele que é santo, que é digno, amém? Você está livre para pular, para dançar, para ficar livre na presença de Jesus, amém? Suaves que eu nem ouvi, se aproximou com tuas mãos, me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Oh, estaria aqui. Estaria aqui. Oh. Suaves que eu nem ouvi, ele se aproximou com tuas mãos, me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou eu nunca vi, e com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. Estaria aqui. Jesus. As estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo mesmo desde sempre. Meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Lá em cima, desde que você chegou, tudo novo se fez. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Desde que você chegou, chegou, tudo
situações mudaram, mas você continua surpreendendo. Desde sempre. Vamos lá, meu amor, meu amor. Eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só eu. Vamos lá! O Senhor mudou nossa vida, mudou a nossa história. Só igreja, vamos! Parararara. Nós te louvamos! As estações mudaram, mas você continua surpreendendo. Graças a Deus, sendo o mesmo. Meu amor, meu amor. Só pra ti. Esse é o meu melhor. Coração é só rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Sim, Jesus, mostra essa geração, mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma
coração uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar até que o Senhor venha. Vamos, igreja! Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida
santo nome. A partir do momento que nós somos encontrados pelo Teu amor, quando nós somos encontrados por Ti, a nossa resposta é proclamar o Teu amor, é proclamar as Tuas grandezas, é proclamar o que o Senhor fez através das nossas vidas. Senhor, nós queremos ir na contramão do mundo, Senhor. Nós não queremos fazer aquilo que o mundo faz. Nós queremos desviar esses caminhos, Senhor. E mesmo assim ser luz, ser transformação para as vidas, ser luz para as pessoas, Senhor. Ao mesmo tempo que nós temos que nos abster do mundo, nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos proclamar o amor de Cristo para as pessoas. É até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida levantando, coroando a Jesus Cristo e falando do Evangelho. Aleluia, Jesus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você, com você. Yeah. Te louvamos, Jesus. Ah, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Os nossos olhos viram e contemplaram, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, por mudar a nossa vida, por mudar a nossa história, Senhor. E como resposta, nós queremos dar e nos gastar, Senhor Jesus, a Ti, Senhor. Santo é Teu nome, Jesus. Os meus olhos viram a salvação. Luz para o mundo, a esperança da terra. Eu não sou
Cristo, tu és a minha porção. Rodrigues Magano, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuta ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, a esperança da terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais Cristo, tu és a minha porção. Rodrigues Magano, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuta ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse
é para Ti, a nossa vida inteira é para gastá-la para Ti, Jesus. Como resposta a esse amor, nós nos entregamos a Ti, Jesus. Nós nos entregamos a Ti. Nós Te louvamos, Jesus. Neste momento eu quero que você ore ao Senhor, diga ao Senhor onde o Senhor te tirou, onde o Senhor te resgatou, onde o Senhor te tirou do império das trevas. Olha o que Ele fez com a sua vida, olha a transformação, olha o que Ele tem feito. Ah, Jesus, nós Te louvamos pelo Teu amor. O alvo e a perspectiva dessa vida é encontrá-lo, Senhor. É olhar para Ti, Jesus. É olhar para Ti, Jesus. Aquele que é santo, que é digno, amém? Deixa eu chamar o Fernando. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Quem está feliz essa noite? Dê um glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu sou o líder de jovem da Igreja Batista Betel. Mais uma vez estamos aqui cultuando com vocês. E eu digo que eu me sinto em casa. Sou muito bem recepcionado. E eu estou em casa, porque eu estou na casa do meu Pai. Nós estamos na casa do nosso Pai. E hoje é um prazer estar aqui congregando com vocês. Eu sempre digo que um culto para ser perfeito, ele tem que ter 3 coisas: louvor, oração e a palavra. Nós já tivemos o louvor e todos nós estamos conectados, por conta do Espírito Santo, estamos conectados ao Pai. E agora nesse momento eu vou convidar toda a igreja para orar junto comigo pelo preletor dessa noite. Você vai pregar, irmão? Por favor, suba aqui, nós vamos orar pelo irmão Noel, ao qual Deus deu a responsabilidade de trazer a palavra essa noite. Santo Deus, amado Pai, aqui estamos todos nós reunidos para louvar e engrandecer o seu santo nome. Senhor, use o irmão Noel, que ele possa trazer a sua santa palavra, palavra poderosa, que ela edifica, que ela transforma, que ela renova. Senhor, todos aqueles que passaram, o Senhor conhece todos os corações, todos aqueles que passaram por aquela porta e tem algo que está impedindo essa pessoa de adorar o Senhor verdadeiramente, que caia por terra em nome de Jesus. Todas as nossas preocupações nós estamos colocando aos teus pés, Senhor. Senhor, que essas palavras, elas possam transformar a nossa vida. Essas palavras, elas não entrarão apenas em nossos ouvidos, mas elas farão morada em nossos corações. Ela será como semente plantada na terra. E em nome de Jesus, essa semente vai frutificar, vai crescer. E nós vamos frutificar e nós vamos dar fruto. Senhor, nos encha com o seu Santo Espírito através dessa palavra. Que nós possamos sair daqui transbordando, meu Pai. E todos aqueles que cruzarem o nosso caminho possam ser contagiados com a nossa alegria,
com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo. Meu Pai, nós sabemos que essa noite o Senhor está nos dando palavras de transformação, está nos dando instruções de como nós vamos viver a nossa vida, a nossa semana. E na próxima semana aqui estaremos de novo para ter mais alimento, mais palavras, Senhor, pois é isso que vai nos mostrar o caminho, isso que vai nos deixar firme no caminho, meu Pai. Senhor, que alegria de ver esses jovens aqui na Tua casa, que alegria de ver essas pessoas aqui na Tua casa, Senhor. Fala conosco essa noite, Senhor. Não serão as palavras do Noel que nós vamos ouvir, são as Suas palavras. Nós sabemos que o Senhor já falou com ele essa semana, e agora o Senhor falará com nós. Nós cremos nisso, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, glória a Deus, boa noite a todos. Que bom que você está aqui. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, que bom que você está aqui. É muito bom a gente ver tantos jovens, pessoas mais maduras, aqui cultuando ao Senhor, congregando e buscando mais de Deus. Quantos aqui têm sede de Deus? A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, porque eles serão saciados. Nós temos fome de que a justiça de Deus, de que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Porque nós não somos só matéria. Quero que você toque no seu braço, seu corpo. Nós não somos só matéria. Se a nossa matéria precisa de alimento, nós também temos uma parte que não é material, é espiritual. E que não se sacia com nada daqui da terra. A Bíblia diz que Deus colocou em nós a eternidade. E essa parte espiritual anseia por coisas muito além desse nosso mundo. E nós precisamos alimentar essa parte todos os dias, em todos os momentos. E é muito bom ver você estar aqui com essa disposição de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar um pouco mais dessa presença que é real neste lugar, disposto a querer mais de Deus, crescer na graça, no conhecimento. É muito bom. E eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Eu vou ler o verso 1 e o 2. O tema da ministração de hoje é não se conformem, viva contra a corrente. Ele está baseado só no verso 2, mas eu vou ler o verso 1 também. O verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verso 2: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Essa palavra sem a qual nós não poderemos viver espiritualmente. Nós dependemos dela, Senhor. Nós dependemos da Tua palavra, que nos alimenta, que nos fortalece e que nos transforma dia após dia, Senhor. Por isso nós estamos aqui e queremos que o Senhor
nos revele a tua vontade, Senhor. A tua palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos guiaria a toda a verdade. E não é por mim, mas é pelo teu Espírito. Que o teu Espírito, Senhor, venha nos conduzir a toda a verdade. O teu Espírito venha nos conduzir pela tua palavra, venha nos conduzir à vontade do Pai. E que a tua vontade venha a ser feita, Senhor, nas nossas vidas, assim como é no céu. Que o Senhor reine sobre a nossa vida. Que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que o Senhor seja Rei sobre toda a nossa vida, sobre toda a nossa existência. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos o livro de Romanos, ou a carta aos Romanos, a gente percebe dois modelos, a gente percebe dois padrões, dois exemplos de vida. E o primeiro exemplo de vida que a gente encontra na carta aos Romanos é Adão. Adão, quando a carta aos Romanos fala de Adão, ela está sempre fazendo referência ao pecado original, ou seja, o pecado que Adão cometeu lá no início, lá no Gênesis, ou está fazendo referência à natureza caída do homem que foi corrompido, que herdou essa natureza caída de Adão. Então, esse é o primeiro modelo que a gente encontra em Romanos. Adão, fazendo referência ao pecado original, que deu origem a todos os pecados que a gente possa nominar, a toda a maldade que a gente possa ver e enxergar no mundo, a tudo que é contra a vontade de Deus que a gente possa encontrar no mundo, teve origem ali, no pecado de Adão, o pecado original, a natureza caída. Mas nós também podemos encontrar no livro de Romanos um outro modelo de vida, um outro padrão de vida, um outro exemplo de vida que é o de Cristo. E a carta aos Romanos vai chamar Jesus de último Adão. O primeiro Adão, aquele que caiu lá no Jardim do Éden, que pecou. E interessante que quando Adão peca, quando Deus disse para Eva que não poderia comer daquele fruto que foi colocado no meio do jardim, e eles desobedecem a Deus, houve consequências por causa daquele pecado. A terra foi amaldiçoada por causa daquele pecado. O ser humano que nasceu depois de Adão, nasceu com a natureza inclinada para o pecado, inclinada para fazer aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que é perverso. Mas o interessante é que quando Adão e Eva, eles pecam, imediatamente quando Deus vai ao encontro deles no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus pergunta: onde tu está, Adão? E Adão disse: eu vi que o Senhor estava no jardim, eu me escondi. Ele se escondeu atrás de uma moita lá, mais Eva. E a Bíblia diz que Deus mata um animal e cobre a nudez. Eles começaram a enxergar a sua nudez, e a Bíblia diz que Deus mata um animal e cobre a nudez de Adão e Eva. E aqui, esse sacrifício de animal, ele aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. Que através do seu sacrifício, através da sua morte, através do seu sangue derramado, cobre toda a multidão de pecado daqueles que depositam sua fé nele. Se Deus providenciou lá no Jardim do Éden
um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, em Jesus, Deus providenciou também o cordeiro, o sacrifício do cordeiro, para que todos aqueles que depositassem a sua fé nele, ele nos cobrisse de toda multidão de pecado, de toda maldade que o coração do homem possa produzir, maquinar, pensar, imaginar. Olha só como Deus é bom. Olha só como Deus é misericordioso. Mas a maldade foi se estendendo de geração em geração. A gente percebe a maldade sendo instaurada entre as famílias, o desentendimento entre os irmãos, Caim matando Abel, o homem se revoltando contra Deus, o homem querendo viver independente de Deus. E aí então, quando chega no deserto, quando Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito, que estava cativo há muito tempo, e Deus, num monte onde Moisés foi orar a Deus, Deus revelou a Moisés a lei, Deus revelou a Moisés toda a lei referente ao sacrifício, porque era necessário fazer esse sacrifício pelo pecado do povo. Deus levanta sacerdotes, Deus estabelece leis sobre o sacrifício, e a Bíblia diz no livro de Levítico que era necessário oferecer sacrifício pelo pecado do povo, porque Deus estava tão revoltado, Deus estava tão irado, Deus estava tão decepcionado com a atitude da criatura que ele criou, do homem que ele criou, e agora ele resolve dar uma solução para que o homem, para que o homem pudesse viver uma vida que agradasse a ele. E aí Deus estabelece, através de Moisés, os sacrifícios de animais. Então era necessário oferecer sacrifícios. Os sacerdotes ofereciam um sacrifício por si, e não somente por si, mas ofereciam sacrifícios pelo pecado do povo, para que Deus não irasse, para que Deus não fulminasse o povo. Mas esses sacrifícios não foram suficientes para que o homem não continuasse pecando. Esses sacrifícios não foi tão eficaz. E aí por isso Deus agora envia Jesus Cristo como o único sacrifício perfeito para se oferecer em nosso favor. Agora Jesus, o único sacrifício, o último sacrifício pelo nosso pecado, não necessita mais de sacrifícios. Jesus foi o último sacrifício pelos nossos pecados. E quando nós lemos aqui, no verso de Romanos, verso 1 do capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está fazendo um apelo para que a gente também ofereça o nosso corpo como sacrifício. Quando o apóstolo Paulo fala de sacrifício, ele está fazendo referência lá ao Antigo Testamento. Os homens ofereciam sacrifícios a Deus pelo pecado do povo. Deus matou um animal e cobriu a nudez de Adão. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus. Jesus veio e ofereceu o último sacrifício e definitivo sacrifício. E não necessita mais de sacrifício. E a gente percebe o quê? A misericórdia de Deus. A gente percebe a bondade de Deus em providenciando sacrifícios para tentar não irar contra o povo, não fulminar o povo. E Deus, pela sua misericórdia, Ele providencia um jeito
de não acabar com a raça humana. Ele oferece sacrifício e a gente percebe a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. E o apóstolo Paulo fala: eu rogo-vos pelas misericórdias, que apresentei os vossos corpos como sacrifício. Ele diz, por causa dessa misericórdia de Deus, por causa dessa bondade de Deus, por causa que Deus foi misericordioso esse tempo todo conosco, com a raça humana, com Adão, com aqueles que vieram após Adão, é por causa dessa misericórdia e dessa bondade que eu peço que vocês também ofereçam o corpo de vocês como sacrifício. E agora esses sacrifícios, querido, ele não é mais um sacrifício, esse sacrifício que Deus requer de nós, não é mais um sacrifício pelo pecado, mas é um sacrifício como resposta ao sacrifício de Jesus. Quando ele diz, eu rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, esse sacrifício da nossa parte é uma resposta. É como se ele dissesse, olhe para trás e veja o quanto Deus te amou. Olhe para trás e veja o tanto que Deus foi gracioso com você. Olhe para trás e veja a graça de Deus agindo em seu favor. Por causa dessa misericórdia, por causa dessa bondade, é que eu peço que vocês ofereçam o sacrifício, o corpo de vocês como sacrifício. Deus tem sido bondoso contigo, não tem? Deus tem sido gracioso contigo. Deus é um Pai amoroso. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus gracioso. Se você não sabe, talvez saiba, a graça de Deus agindo em nosso favor é muito antes da gente existir. Muito antes de Adão existir. Quando Deus decide nos criar e nos formar, isso é pura graça. Graça é favor imerecido. Deus não precisava nos criar. Deus não precisava nos formar, mas Ele nos formou e isso é um ato gracioso. E Ele mantém e Ele sustenta a nossa existência até agora. Ele nos deu o fôlego de vida. Ou seja, nós viemos a existir de favor. A vida que nós temos é um favor de Deus. Você vive de favor. Já viu esse ditado? Eu estou vivendo aqui de favor. Quando você está na casa de alguém e alguém te convida para você estar naquela casa, você está vindo de uma outra cidade e está indo para uma outra cidade atrás de emprego e algum amigo te convida para você ficar um tempo por ali, você fala assim, eu estou aqui de favor. Alguém me favoreceu. Então foi isso que Deus fez com a gente. A nossa vida é um favor, nós vivemos de favor. E a nossa vida, a nossa existência também é um favor de Deus, a bondade de Deus. E por causa disso, aqui o apóstolo Paulo diz, por causa dessa misericórdia, porque Deus é bondoso, porque Deus é gracioso, é que eu rogo-vos que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício. Só que esse sacrifício, querido, não é você fazer o que os antigos faziam, matava o animal, degolava o animal, mas é você entregar a sua vida a Jesus como um sacrifício. É você entregar os seus membros, o seu corpo, para viver exclusivamente para Deus e para Jesus. E o apóstolo Paulo fala que isso é o culto racional. Nós estamos aqui cultuando a Deus, mas esse culto que o apóstolo Paulo está falando não é um culto apenas de momento aqui, não é um culto apenas no domingo, não é um culto apenas no sábado, mas é um culto que é enquanto vivermos lá fora e aqui dentro. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito. A Bíblia também vai dizer que nós somos sacerdotes.
E a Bíblia também vai dizer que nós somos o sacrifício. Ou seja, o sacrifício daquela época era centralizado em Jerusalém, no templo em Jerusalém. E agora não é mais centralizada lá. Mas agora o culto, ele é centralizado nesse templo aqui, em você. Antes o sacrifício era feito em Jerusalém, mas agora o templo de Jerusalém não mais existe. E agora Deus escolhe você, para ser o templo do Espírito. Deus escolhe você para ser sacerdote. Ele diz que nós somos uma nação santa, sacerdócio real, e nós também somos o sacrifício. O que antes era centralizado lá em Jerusalém, o culto, agora o culto não é mais centralizado em um lugar físico. Nós estamos aqui cultuando a Deus, nós estamos aqui adorando a Deus, e a Bíblia fala sobre isso, que nós não podemos deixar a congregação, esse momento, como é o costume de muitos, nós não podemos deixar esse momento de congregar com os irmãos, de adorar com os irmãos, edificar um ao outro mutuamente. Mas o nosso culto não se limita aqui. Porque nós somos agora templo do Espírito, nós somos a oferta que Deus requer, a nossa vida como oferta em seu altar, e nós também somos o sacerdote também, que ao mesmo tempo é templo, oferta e sacerdote. E que não se limita o nosso culto aqui. O nosso culto é para além dessas portas. Nós cultuamos a Deus todos os dias da semana. Nós costumamos dizer que o domingo é o dia do Senhor, mas como eu acredito que todos os dias é dia do Senhor, nós não cultuamos só no domingo, nós cultuamos todos os dias, porque nós agora somos templo do Espírito. O culto é contínuo. Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, uma das perguntas dela foi: nós adoramos neste monte Gerizim, mas vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus disse: não é nem em Jerusalém, nesse monte. Mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A nossa adoração agora ultrapassa os limites desse espaço. Adoração é aqui, no coração. O nosso coração, a nossa vida rendida aos pés do Senhor, como um sacrifício, em qualquer lugar, no trabalho, no trânsito, na escola, nós podemos oferecer a nossa vida como sacrifício ao Senhor. Nós podemos entregar a nossa vida como uma adoração. Você é um culto ambulante. Onde você estiver, você é um culto. Onde você estiver. E esse entendimento, queridos, expande a nossa consciência a respeito de culto, que vai para além daqui, que vai para além de uma agenda de domingo, que vai para além de uma agenda de sábado. O nosso culto ultrapassa os limites geográficos. É quando você estiver dormindo e você sonhando com as coisas do céu, meditando nas coisas do céu, você está cultuando a Deus. Quando você lá no trânsito, ao invés de brigar, você prefere promover a paz, promover o que é bom. Quando lá num trabalho, onde todo mundo está se corrompendo, fazendo o que é mal, e você resolve não viver daquela maneira, você está cultuando a Deus e entregando a sua vida como sacrifício a Deus. É muito interessante isso. A visão que o apóstolo Paulo nos mostra a respeito de culto. E aqui no verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Do que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz, não vos conformeis com este mundo? Porque na Bíblia existem muitas palavras para mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nos Salmos vai dizer que do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele habita. João, lá na carta de João, uma das cartas vai dizer, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vai dizer também, aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas como pode ser isso? Se a Bíblia diz que Deus amou o mundo e aqui está falando que a gente não pode se conformar com o mundo. Parece uma coisa meio contraditória, né? Mas não é. É que a Bíblia usa a palavra mundo para várias coisas. Existe um versículo que eu não me lembro, está no Evangelho de João, mas eu não me lembro o capítulo. Diz assim, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. A palavra mundo, no mesmo versículo, 3 vezes. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo, na terra. A terra é considerada o mundo. O mundo foi feito por ele, a criação, tudo que foi criado. Os seres humanos, as plantas, os seres vivos, os céus, as galáxias, as estrelas, tudo é considerado o mundo. Foi feito por ele. Tudo foi feito por ele, toda a criação. Mas o mundo não o conheceu. E quando a Bíblia diz que a gente não deve ser amigo do mundo e não deve se conformar com o mundo, de que mundo é que a Bíblia está falando? Ele está falando de uma maneira de viver que é segundo esse padrão que eu acabei de descrever aqui, caído de Adão. É disso que a Bíblia está falando sobre mundo. Viver ainda, continuar nesse padrão caído, nesse padrão de que o mundo nos apresenta. Quando a gente olha para o mundo atual, o que a gente vê no mundo? A gente vê guerras, a gente vê mortes, a gente vê estupros, a gente vê chacina, a gente vê traições. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê a maldade, a gente vê pessoas denegrindo a imagem da outra. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê pessoas cobiçando o que é do outro, a mulher do outro, o marido do outro, cobiçando as coisas do outro, às vezes trapaceando para ter o que o outro tem, e isso é um sistema maligno. É disso que Jesus está falando. É disso que o apóstolo Paulo está falando. O sistema do mundo é isso. Aquilo que é contrário à vontade de Deus. A Bíblia não está falando que a gente não deve amar as pessoas. As pessoas é considerado na Bíblia mundo. Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas. Então, nós devemos amar as pessoas. Nós devemos amar aqueles que pensam diferente da gente. Nós devemos amar aquele que não professa a mesma fé que a gente. Nós devemos amar aquele que não faz parte da mesma religião que a gente faz. A gente deve amar até aqueles que não acreditam em Deus. Falam, eu não acredito que Deus existe. Nós devemos amar essas pessoas. Mas o que a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar é com esses padrões que eu acabei de descrever. Que descreve a maldade, que descreve uma natureza caída e pecaminosa. Não devemos nos conformar com este mundo. E não nos conformar é não nos amoldar. E não nos conformar é não se padronizar por esses princípios mundanos que é contrário à vontade de Deus. Não se amoldar, não tomar a forma do mundo, é não buscar como padrão isso que eu acabei de descrever.
quando se fala de amoldar, de se modelar, de ser igual, eu penso logo em moda. Em moda. É claro que não tem nada a ver o que eu estou dizendo com moda, mas a gente costuma imitar. A gente costuma imitar. Eu sei que algo que hoje é moda, que pegou, é usar tênis branco. A gente olha para o pé dos jovens, a gente vê muito tênis branco. Virou moda. Porque isso foi copiado de alguém. Isso foi imitado de alguém. É pecado usar tênis branco? Não é pecado. É uma bênção. Eu mesmo penso em comprar um para mim usar um dia. Um tênis branco. Mas isso não é pecado. No mundo do futebol, por exemplo, o que é moda atual? Eu, particularmente, faz tempo que eu não assisto futebol. Mas na época em que eu assistia, eu lembro do Ronaldo Fenômeno, quando ele cortou o cabelo daquele jeito. O Ronaldo... O Fenômeno não... Eu acho que é o Fenômeno. É o Ronaldo. Tem o Ronaldinho e o Fenômeno. Ele cortou aquele cabelo horroroso e um monte de gente copiando aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, não sei como é que as pessoas têm tão mau gosto desse jeito. Cortar o cabelo daquele jeito, no futebol, né? E minha filha, por exemplo, minha filha gosta de assistir dorama. É umas séries lá da Coreia. E eu acabei gostando também. Estou assistindo com ela. Aí estou assistindo com ela. Eu acho engraçada a maneira dele se vestir. Comportadinho, a calça. E aí eu fui assistindo algumas séries com ela e fui gostando. E ela começa a se vestir daquele jeito. E eu falo, nossa, eu acho tão lindo a maneira dele se vestir, tão comportado assim, bonitinho. E aí eu comecei a pegar gosto pelas séries também. Comecei a assistir com ela. Fui assistindo. Então, são coisas que a gente vai imitando, copiando. Então, se modelar é isso, tomar a forma. A gente olha para alguém famoso, e a gente tenta se vestir igual. Isso é se modelar. Estou falando fisicamente, né? Vestir a mesma roupa, o mesmo tênis, cortar o cabelo meio assim para o lado, parecendo com um ator de novela, um ator de cinema. Então, isso é se modelar. Então, quando a Bíblia fala para a gente não parecer com o mundo, é não no nosso interior, lá no nosso íntimo. Não agir como o mundo age. Pensar como o mundo pensa. Quando a gente olha para o mundo, eu trabalho em um lugar que eu vejo muitas coisas acontecendo e parece que uma coisa vai chamando a outra. Trabalho com um rapaz e às vezes eu fico olhando assim, meu Deus do céu. E parece que o comportamento dele, eu não gosto muito de ficar olhando para isso, mas parece que o comportamento dele é um padrão que tem no ambiente de trabalho. Parece que um vai copiando um ao outro. Parece que um vai fazendo da mesma forma que o outro. Só que quando eu olho para aquilo, eu falo, não, eu não posso agir dessa forma porque o meu padrão de vida é outro. O meu modelo de vida é outro. E por isso que a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com essas coisas do mundo, com esse padrão do mundo. Mas aqui, na parte B do versículo, diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, você foi chamado por Cristo. Você foi chamado por Jesus. E como eu acabei de dizer aqui no início, no livro de Romanos existe 2 padrões de vida. O de Adão, natureza caída, e o de Jesus. Jesus é o nosso modelo ideal a ser imitado e a ser seguido. Jesus é o modelo que Deus sonhou para todos nós. Porque lá no início, queridos, quando Deus criou Adão, a Bíblia fala que Deus criou Adão
criou macho e fêmea à sua imagem e semelhança. Era o modelo que Deus tinha para a humanidade. É esse aqui, ó. A imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é isso que eu sonhei para a humanidade, para o ser humano. Só que com Adão, essa imagem e semelhança que foi criada por Deus foi um pouco desconfigurada. O homem não deixou de ser imagem e semelhança de Deus, porém é uma imagem meio distorcida. É como uma televisão que não está bem... Não sei se você já pegou aquelas televisão antiga, acho que os jovens não conhecem, mas é uma televisão que não está bem sintonizada num canal. E você vê a imagem meio distorcida assim. Assim é o ser humano caído. Ele é distorcido. Ele ainda não tem a forma, ele ainda não tem aquele modelo que Jesus, que Deus sonhou para nós. E por isso que o pecado fez isso, distorceu essa imagem. E agora Cristo veio para nos mostrar o padrão que Deus requer de nós. O padrão que Deus requer das nossas vidas. Ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E nós que fomos chamados, queridos, nós fomos chamados e o nosso alvo, o nosso modelo é Jesus Cristo. Nós devemos olhar para Jesus Cristo e falar assim, esse é o meu alvo. Esse é o meu padrão de vida. Eu preciso olhar para Jesus e dizer, é assim que eu devo ser. É para isso que Deus me chamou, para ser igual a Ele. E esse é o fim de todos aqueles que depositaram a sua fé em Jesus. Esse é o fim, essa é a finalidade de todos aqueles que entregaram a sua vida como oferta, como sacrifício, está dedicando a sua vida ao Senhor. Mas nós ainda não chegamos lá. Nós ainda continuamos nesse mundo. E por estarmos neste mundo, a nossa vida ainda é influenciada pela velha natureza. A nossa vida ainda é... A velha natureza tenta nos arrastar para longe daquilo que é o ideal que Deus tem para a gente. Mas nós precisamos, queridos, buscar todos os dias ser transformados. Transformados, nos transformando pela renovação da nossa mente. E a nossa mente, ela precisa ser renovada todos os dias. Nós precisamos renovar a nossa mente para que haja transformação na nossa vida. Para que haja mudança na nossa vida, nós precisamos renovar a nossa mente. E eu queria ler alguns versículos com os irmãos, que eu separei aqui. E essa renovação da mente é uma obra que é do Espírito Santo na nossa mente. Olha só o que diz aqui no Evangelho de João 16:8. E quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa renovação na nossa mente é obra do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos todos os dias nos encher do Espírito. Por isso que nós precisamos todos os dias nos render e buscar essa presença do Espírito Santo. Porque é Ele que renova, é Ele que transforma a nossa mente. E olha só o que diz aqui em Hebreus capítulo 8, verso 10 e 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o coração as escrevereis.
E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não os ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Isso é obra do Espírito Santo em nós, imprimindo no nosso coração a lei do Senhor, transformando, renovando a nossa mente. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e os anunciará coisas que há de vir. O Espírito de Deus nos guiará a toda a verdade. O Espírito de Deus nos guiará na vontade do Pai. Aquilo que Deus sonhou para nós, aquilo que Deus requer de nós. O Espírito Santo nos ajuda. Mas também nós precisamos, querido, renovar a nossa mente pelo Evangelho, buscando na palavra do Senhor. Interessante que aqui no Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem. Quando está falando de homem, está falando de raça humana, não está falando do gênero masculino. Bem-aventurado é o homem, é o varão, é a mulher, é o ser humano que medita na lei do Senhor. E quando eu leio esse versículo, automaticamente ele me leva lá para João, na ilha de Patmos, no capítulo 10 de Apocalipse, verso 9. Quando João tem um êxtase, um arrebatamento, e ele vê o céu, vê os anjos, e lá no verso 9, diz assim: fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então me falou: toma e o devora. Em algumas versões diz: toma e come. E certamente ele será amargo no teu estômago, mas a tua boca doce como mel. O Salmo 1 diz que nós devemos meditar na lei do Senhor, dia após dia, dia e noite. No Apocalipse 10, 9 diz que nós devemos comer o livro. E quando a Bíblia diz a lei do Senhor, a Bíblia está fazendo referência à Torá, ao Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas também a Bíblia está fazendo referência à instrução do Senhor, ao ensino do Senhor. É interessante que quando Jesus, ele inicia o seu ministério ensinando as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, Jesus, ele começa o seu ministério ensinando. Em Mateus 28, 19, ele diz: ide por todo o mundo, ide por todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo o que eu vos ensinei. A lei do Senhor é o ensinamento do Senhor para a nossa vida. Nós devemos meditar. E o que é meditar? A palavra meditar, que vem do hebraico, tem uma ideia de como se fosse um cão roendo o seu osso. Você que cria cachorro aqui, o cão com um osso na boca, mastigando o seu osso, com maior gosto, com aquele prazer. Não sei que gosto tem naquele osso, mas ele sente gosto. O cão comendo, roendo o seu osso, com aquele gosto, sentindo prazer naquele osso.
é a vaca com aquele capim na boca. Isso é meditar. A ideia que a Bíblia traz do original hebraico de meditar é isso. E agora em Apocalipse, o anjo diz para João: pega o livro e come. Pega o livro e come. É interessante que quando se fala de comer, de alimento, a gente pensa logo na comida, né? Eu mesmo já estou com fome aqui. Já. Eu não sei você, mas eu estou com fome. E a gente se alimenta porque o nosso corpo precisa de alimento. Nosso corpo físico precisa de alimento. E existe um processo que se chama metabolização, que é aquele processo que o nosso corpo faz de comer o alimento e absorver daqueles alimentos alguns nutrientes, algumas vitaminas. Né? Você come para quê? Porque o seu corpo precisa de vitamina. É claro que tem alimento que não tem vitamina nenhuma. Quem costuma comer miojo, não sei que vitamina tem naquele negócio, mas... E eu gosto de miojo também. Eu como miojo, mas não sei que vitamina tem naquilo. Às vezes eu fico cobrando minha filha e eu mesmo fico me cobrando. A gente tem que comer verdura, a gente tem que comer folha verde, a gente tem que comer porque a gente precisa do nosso corpo saudável. A gente precisa desses nutrientes. Ainda que eu não goste disso, eu não gosto de couve, até não gosto muito. Algumas coisas eu não gosto muito, mas eu sei que o meu corpo precisa daquilo. Quando eu como a couve, quando eu como o brócolis, quando eu como o tomate, a beterraba, o meu corpo vai absorvendo alguns nutrientes, algumas vitaminas que são necessárias para o meu corpo. E o meu corpo faz esse processo que é metabolização, quer pegar o carboidrato, quer pegar o açúcar, quer pegar as vitaminas necessárias para que o meu corpo seja saudável, para que o meu corpo tenha saúde. E quando a Bíblia diz que nós devemos meditar, nós devemos comer o livro, ele está falando disso. Metabolizar a palavra de Deus. Pegar aqueles ensinamentos de Jesus e metabolizar. Começar a pegar aqueles textos, aquelas parábolas, aqueles ensinamentos, aquelas atitudes de Jesus e colocar dentro da nossa vida. E absorvendo para que o nosso espírito se desenvolva, para que a nossa vida espiritual se desenvolva, para que a nossa mente seja renovada, para que a nossa mente tenha saúde, para que a nossa vida espiritual tenha saúde. Eu preciso pegar os ensinamentos de Jesus, pegar aquilo que a palavra de Deus nos orienta e começar a transformar aquilo em atitudes. É por isso que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O seu corpo não só precisa, o seu corpo precisa de alimento físico. Seu corpo precisa das vitaminas que são absorvidas do alimento. Mas a sua vida espiritual, a sua mente, precisa absorver da palavra de Deus os nutrientes necessários para que você, dia após dia, seja fortalecidos, tenha saúde, tenha vida, tenha vigor, tenha a vida de Deus e seja transformado dia após dia. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com o padrão deste mundo. E lá no Salmo 1 também diz que nós, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém num caminho dos pecadores.
Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É disso que a Bíblia está falando. Não se conformeis com este mundo. Não siga os conselhos dos ímpios. Não ande pelo mesmo caminho ímpio. E a Bíblia está falando do caminho do ímpio e o caminho do justo. Quando alguém lá no seu trabalho querer levar você por um caminho que não é o caminho que agrada a Deus, você tem uma referência. É a palavra do Senhor. Você tem uma referência. É Jesus Cristo. Quando alguém lá fora querer te dar um conselho para você ir por um caminho que você vê que não é o caminho que agrada a Deus, você tem uma referência. A palavra de Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. Você tem uma referência que é Jesus. É por isso que na epístola de João, primeira epístola de João 2,14 diz: jovens, eu vos escrevi, porque vocês são fortes. Vocês venceram o maligno e a palavra de Deus está em você. Existe uma palavra de Deus no seu coração. A tia da escola bíblica já ministrou muita palavra de Deus que está no seu coração. A sua mãe, o seu pai, o pastor, já disse muitas palavras de Deus que está no seu coração. O Espírito Santo de Deus colocou muita palavra de Deus no seu coração. A palavra de Deus está no seu coração. O salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, queridos, você tem uma referência. Você tem um modelo. E não é aquele modelo caído. O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo se chama Jesus. O nosso modelo, o nosso padrão a ser seguido é Jesus. Amém? Que você se alimente dessa palavra. Que você medite nessa palavra. Que você busque entendimento nessa palavra. Que você busque conhecimento nessa palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que a nossa vida, que o nosso conhecimento de Deus se desenvolva dia após dia. Eu gostaria de estar orando por você. Gostaria que você viesse aqui na frente. Você que quer se encher mais de Deus. Você que deseja ter conhecimento mais de Deus. Você que lhe falta força para buscar a Deus. Você que lhe falta força para meditar em Deus. Meditar na palavra de Deus. Você que muitas vezes parece que existe uma corrente que está te arrastando por um lado. Você está tentando avançar, mas não consegue. E eu digo para você, você não está sozinho. Eu digo para você que o Espírito Santo de Deus está contigo. Você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. Você tem a igreja. Você tem pessoas neste lugar que tem bons conselhos para você. Bons conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão esses jovens, Pai. E o Senhor sabe o quão difícil é permanecer na Tua presença. O Senhor sabe o quão difícil é manter a nossa vida em Ti. Mas a Tua palavra diz que isso não é
por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É o teu Espírito que nos guia a toda a verdade. A tua palavra diz que o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele intercede porque Ele conhece o coração do Pai. Ele conhece o coração de Deus e Ele sabe que nós precisamos dEle. Ele sabe que nós precisamos não nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da mente, Senhor. E por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, toma cada jovem, Senhor, toma cada vida que está neste lugar. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha nos ajudar, venha nos fortalecer, que a Tua graça venha nos dar poder, capacidade de ser, de nos transformar, de ser transformado a cada dia, Senhor, porque nós sabemos que isso não é por força de vontade, nós sabemos que isso não é porque nós podemos ser, mas é porque o Senhor nos faz capaz de ser, é porque o Senhor nos dá poder para ser, é porque Teu Espírito nos dá poder de nos transformar a cada dia, segundo a imagem daquele que nos chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que o coração desses jovens, que o coração dessas vidas esteja no Teu altar, que a cada dia, Senhor, eles ofereçam as suas vidas, os seus corpos no Teu altar como sacrifício vivo, que a vida deles esteja rendida em Ti para o louvor da Tua glória, que eles não apresentem os seus corpos para o pecado como instrumento de iniquidade, mas que apresente os vossos membros como instrumento de justiça, que glorifica o Teu nome, Senhor, que glorifica o Senhor, que exalta o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha transbordar sobre cada coração, que o Teu Espírito venha transbordar sobre cada mente, que o Teu Espírito venha transbordar, Senhor, sobre cada entendimento, sobre cada coração. Senhor, reina, Senhor, sobre as nossas vidas, reina sobre o nosso coração, reina sobre o nosso entendimento, reina, Senhor, reina, Pai, sobre nós, que o pecado jamais venha reinar sobre nós, porque nós temos um único Rei, que é o Senhor, que a velha natureza jamais reine sobre nós, que o velho Adão, que o velho homem jamais reine sobre nós, porque nós temos um Rei, e esse Rei se chama Jesus. Que Jesus reine no nosso coração, que Jesus reine na nossa vida, que Jesus reine na nossa casa, que Jesus reine nos nossos pensamentos, que Jesus reine no nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu amor por
quarta-feira, preguei aqui na quarta-feira, e a mensagem que eu preguei pareceu um pouco com essa que eu acabei de ministrar. Eu estava falando sobre a humanidade segundo a imagem de Jesus Cristo. Falei que a obra da graça em nós é nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. E aí fui para minha casa e uma pessoa me acompanhou, que estava ouvindo a mensagem. E a pessoa disse para mim: mas é difícil ser igual a Jesus, né? É porque a gente está pensando muito em ser igual a Jesus na força do braço. A gente está pensando que isso é um esforço nosso que a gente faz, e a gente se esforça e se esforça e se esforça e se esforça e se esforça, uma coisa árdua, pesada para ser igual a Jesus. Mas a gente não entende que isso é obra da graça de Deus, isso é obra do Espírito Santo no nosso coração. A gente só precisa dar lugar ao Espírito. A gente só precisa se render ao Espírito de Deus. A graça que nos salvou é ela mesma que nos transforma. E para chegarmos a esse modelo que Cristo tem para nós, não é amanhã, não é hoje. É um processo. Nós estamos aqui, mas existe um processo. Nós só precisamos estar disposto a passar por esse processo, abrir o nosso coração para esse processo, para esse desenvolvimento, até que a gente alcance essa estatura. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos trabalhando todos os dias. Nós estamos buscando Deus, nós estamos meditando na palavra, nós estamos buscando o Espírito, nós estamos nos fortalecendo no Espírito. E a graça de Deus e o Espírito de Deus se encarrega de nos transformar todos os dias. E eu gostaria de ler mais alguns textos aqui que falam exatamente isso. 2 Pedro 1,4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas suas promessas, e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. O apóstolo Paulo dizendo: pela graça de Deus eu sou o que sou. Filipenses 2:12 e 13 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre me obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 1:6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia do Senhor Jesus Cristo, ou seja, até a vinda do Senhor. O nosso processo dura até a vinda do Senhor. 2 Coríntios 3:16, 17 e 18: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor e o véu lhe é retirado, ora o Senhor é Espírito, e onde há Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória a sua própria imagem, como pelo Espírito. Colossenses 1:9: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não só até aqui, 2 Coríntios 3, queridos, esse processo dura até a vinda do Senhor, até a volta do Senhor.
Então não se preocupe. Só entregue a sua vida ao Senhor. Só entregue a sua vida como oferta ao Senhor. Esteja à disposição de Deus para trabalhar na sua vida. Esteja à disposição do Espírito para trabalhar na sua vida. Porque essa transformação é até a vinda do Senhor. Talvez você não esteja vendo essa transformação. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: mas essa transformação eu não estou vendo, ainda estou cometendo alguns deslizes. Pois é, eu também cometo alguns deslizes. Não é porque eu sou um pastor que eu não cometo deslizes, que eu não peco, que eu não falho. Mas uma esperança que tenho, e eu quero que seja a mesma esperança sua, é que um dia nós seremos como Ele é. É que um dia nossa vida será transformada completamente. Mas a minha oração é que você se dispõe para o Senhor. Que você abra o seu coração para o Senhor. Que você abra a sua vida para o Senhor e fala: Senhor, trabalha no meu coração. Transforme o meu coração. Mude o meu coração. Mude a minha vida. Eu sei que é um processo longo até a vinda do Senhor. Eu estou sendo transformado. Mas haverá um dia que nós seremos como Ele é, sem pecado. E isso é a palavra que nos garante. É o Evangelho que nos garante. É o próprio Deus que nos garante. Lembra de que Adão era perfeito, sem pecado? E ele pecou. A imagem e semelhança de Deus foi desconfigurada nele. E agora Deus está trabalhando em você, trabalhando em mim, para nos levar a esse início, a essa imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Cristo, voltar a como era. Então, nós seremos totalmente transformados e lapidados como Ele é. Amém? Fica com essa palavra do Senhor. Que essa palavra venha ser a bússola para a sua vida, o norte para a sua vida. Que essa palavra venha gerar vida no seu coração. Que essa palavra venha gerar renovação na sua mente, transformação na sua vida. Que o Senhor possa estar te abençoando. Que o Senhor possa estar te levando em paz para o seu lar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada irmão aqui presente, cada vida aqui presente. Que o Senhor venha abençoar o nosso final de semana, que o Senhor venha abençoar a nossa casa, que o Senhor venha abençoar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Que nós venhamos, Pai, através dessa palavra, através do Teu Espírito, através da Tua graça, sermos transformados dia após dia, sermos renovados. Não nos conformarmos com este mundo, não nos conformarmos com esse padrão do mundo, mas nos conformar à imagem e semelhança do Senhor. Por isso, abençoa cada irmão, nos leva em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amanhã nós teremos culto aqui, às 16 horas, às 18, melhor dizendo, às 18 horas, nós teremos culto aqui. Venha para estar cultuando ao Senhor, se enchendo da presença do Senhor, cultuando ao Senhor, entregando a sua vida como oferta ao Senhor, entregando o seu sacrifício de louvor ao Senhor também. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz e Deus abençoe.